Uniplac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui, junto com vocês da LAC Concursos. E é o seguinte, presta atenção, hoje nós vamos falar sobre concentração de soluções. Vamos lá? Mas antes, é claro, vamos dar uma olhada como que isso é cobrado nas bancas? Está aqui, ó. Para a preparação de 500 ml de uma solução de NaOH com concentração 0,01 mol por litro, a massa de hidróxido de sódio, NaOH, em gramas, que deverá ser empregada é de... E ele me deu aqui 5 possibilidades, né? 0,2, 0,4, 2, 4 e 20 gramas. Para a gente resolver isso, vamos dar uma olhada na teoria? Seguinte, primeira coisa, quando nós tratamos de soluções, nós temos que lembrar que existe uma proporção de quantidades justamente de soluto e solvente, tá? Dentro de uma solução. Essa proporção, essa razão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução é o que nós chamamos de concentração. Muita gente confunde concentração com quantidades de soluto, tá? Quantidades de uma substância. Não é isso. Cuidado, é uma proporção, é uma razão, sempre. Toda concentração é uma razão. Professor, qual é a diferença? A diferença é mais ou menos dizer assim, olha, a concentração de uma água mineral, por exemplo, vai ser para uma certa substância, seria, por exemplo, a razão entre a massa e o volume de água. Nesse caso, eu poderia dizer assim, olha, vamos supor que você pegou uma água que tenha, sei lá, 5 miligramas de nitrato, tá, por litro, 5 miligramas por litro de nitrato. Galera, se você pegar 1 litro de água dessa mesma água, ou por exemplo 10 ml, a concentração é a mesma. Ué, professor, não muda? Não, a concentração é igual, porque a proporção se mantém constante. O que muda, aí sim, é a quantidade de soluto. Então, muito cuidado para você não confundir essas duas coisas, tá? E, justamente, vale ressaltar que eu falei aqui para você quantidade. Ué, professor, quantidade, mas em qual grandeza? Aí é que entra. Significa que, na verdade, eu tenho diferentes formas de concentração. Então, todas as vezes que a gente fala de concentração, eu estou falando de uma quantidade de soluto e uma quantidade de solução. Mas quantidades em qual característica, qual grandeza, professor? Dependendo da grandeza, eu tenho um tipo de concentração ou outro tipo. Principais tipos de concentração, primeiro delas, concentração comum. O que é concentração comum, professor? Na verdade, o nome aqui por comum, porque ela é a mais utilizada. Nada mais é do que uma razão entre a massa de soluto e o volume da solução. Normalmente, ela é expressa em gramas por litro, normalmente. Entretanto, eu aqui falei, por exemplo, de miligramas por litro. Pode ser, professor? Pode. Então vai variar muito do que o exercício te pedir. Normalmente ele vai te dar a unidade. Ah, eu quero a concentração comum em gramas por litro, em miligramas por litro. Ele vai te explicar o que ele quer. Fechou? Então quando ele falar disso, concentração comum seria a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros, na grande maioria das vezes. Um exemplo, então ele fala assim, ó, uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração solução final? Vamos lá. Eu disse que a concentração, né, comum, ela é dada por massa sobre volume. Lembrando, massa em gramas, volume em litros. Já me deu até nas unidades, professor, fechou. Então eu tenho o seguinte, a concentração comum para esse exemplo seria 4 gramas em 2 litros, ou seja, 4 dividido por 2, eu tenho 2 gramas por litro de solução. Essa seria a concentração dessa solução. Como eu disse, se eu pegar 500 ml, se eu pegar 10 ml, se eu pegar 1 litro, tanto faz, vai ter a mesma concentração, 2 gramas por litro. A quantidade de sal é que vai mudar dependendo da quantidade que eu pego. Fechou? Então vamos lá? Essa é uma das formas de cálculo, tá? Isso seria o que nós chamamos de concentração comum, tá? Concentração comum. Bom,
concentração muito importante é o que nós chamamos de concentração molar ou molaridade. Uma curiosidade, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é dada na quantidade de matéria dissoluto em mol. Por favor, número de mols. Para quem não se lembra, lá nas relações molares, você vai ver o seguinte, tá? Só para contextualizar. Nós temos que o número de mols é dado pela razão entre a massa, tá? E a massa molar da substância. Então, se eu estou procurando o número de mols, eu teria essa fórmula, tá? N igual justamente a massa e massa molar dividido. Bom, mas eu também posso fazer o cálculo de outra forma. A gente vai usar isso aqui. Curiosamente, a concentração molar, ou a molaridade, ela é expressa normalmente em mol por litro. Entretanto, para você, concurseiro, fica atento, porque essa representação mol por litro, ela pode ser substituída por um Mzão. Esse M maiúsculo significa molar, tantos molares. O que seria isso, professor? Significa razão mol litro, certo? Seria isso, mol por litro, a mesma coisa que esse Mzão aí, tá? Fiquem atentos, por favor. Olha só as fórmulas de cálculo. Então eu posso colocar a concentração molar é igual ao número de mols de soluto dividido pelo volume da solução, normalmente em litro. Ou eu posso abrir aquela fórmula do número de mols e dizer que a concentração molar é dada pela massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume lá embaixo, tá? Então seria dessa forma. Outro exemplo, vamos lá, ó. Calcule a concentração em mol por litro, ou a molaridade, de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. Ele me deu aqui a massa molar da glicose. Então eu posso fazer de duas formas. Eu posso calcular diretamente, tá? Massa molar e volume. Nesse caso, eu teria justamente concentração. Desse cara seria 18 gramas dividido por 180 gramas por mol vezes 1 litro. Se você tem isso aqui, peraí, 18 dividido por 180, isso é igual a 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Vezes 1, né, dá ele mesmo, 0,1 mol por litro. Ou você poderia calcular primeiro o número de mols. O que você calcularia? Exatamente essa proporção. Ou seja, 18 dividido por 180 dá o 0,1 mesmo. Só que em mol, 0,1 mol. E depois dividir por 1 litro. Como é o número 1 mesmo, unitário, ia ficar mesmo valor, só que as unidades diferentes. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse cara daqui. Então nós temos essas possibilidades. Vamos lá? Tá aqui, ó. Outra unidade bem importante é o título. O que é título, professor? O título nada mais é do que uma proporção, uma relação massa de soluto e massa de solução. Por causa disso, ela é adimensional, ela não tem unidade, tá? É só um número. Mas eu posso dizer que ela pode ser transformada em percentual. Normalmente a gente vê na fórmula percentual, tá? Seria dessa forma aqui, ó. Um exemplo, tá aqui, ó. Calcule o título de percentagem de massa de uma solução feita a partir da dissolução de 400 gramas de glicerina e 1.600 gramas de água. Então primeiro ele pediu, ó, o título e depois a porcentagem. Primeiro, o título, ele vai ser calculado, galera, da seguinte maneira. A massa do soluto, 400 gramas. Dividido, muito cuidado aqui, tá, gente? Pela massa da solução, ou seja, 400 mais 1.600. Lembrando, a solução ela é dada justamente pela massa do soluto e massa do solvente. Então eu preciso dos dois. Então seria 400 mais 1.600. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho 400 divididos por 2.000. Simplificando isso aqui, eu tenho 4 dividido por 20, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5, que nesse caso é igual a 0,2.
0,2 o quê, professor? Nada, porque aqui gramas, né? No final das contas seria aqui grama por grama, então você simplificou, por isso é adimensional. Professor, mas e se eu tiver que transformar em porcentagem? Basta você multiplicar isso por 100%. Multiplicando por 100%, você tem uma porcentagem de título igual a 20%. Galera, uma atenção aqui. Uma das formas de títulos mais importantes é justamente o percentual massa-volume, tá? Então todas as vezes que ele der isso aqui, ó, eu quero o percentual massa-volume, tá? Desse cara. Eu quero que você grave isso aqui, ó. Percentual massa-volume nada mais é do que o número de massa em gramas, tá? Do soluto, lembrando isso aqui do soluto, justamente em 100 ml da solução. Ou seja, quantidade de gramas em 100 ml da solução. Como assim, professor? Exemplo, se eu falo, por exemplo, de uma solução salina, um soro fisiológico. Soro fisiológico, ele nada mais é do que 0,9% massa-volume. O que significa isso, professor? Que ele tem 0,9 gramas do soluto em 100 ml da solução. Para que isso aqui? Para caso eu precisar transformar, eu já tenho essa proporção, essa razão fixa. E aí eu consigo fazer qualquer uma das transformações. Fechou? Não se esqueça dessa relação, por favor, tá? Não se esqueça dessa relação, que ela vai ser extremamente útil para você. É uma das concentrações assim mais comuns dele cobrar. Opa! Outra fórmula, assim, que não é tão comum, mas que pode cair, é justamente o que nós chamamos de concentração molal. Ué, peraí, professor, não é molar? Não, molar a gente já viu. É que existe uma outra chamada molaridade, parece até que estou falando errado, né? O que é a concentração molal ou molaridade, galera? Seria a razão entre o número de mols de soluto, mesma regra, mas e a massa do solvente expresso em quilogramas. É uma unidade que ela é um pouquinho diferente, dificilmente a gente vê, né? Então eu tenho aqui, ó, o W, que nada mais é do que o número de mols de soluto, que a gente já viu, né? Dividido pela massa do solvente em quilogramas. Está aqui, ó. Ou então, massa do soluto, massa molar do soluto e massa do solvente, por favor, sempre lembrando, em quilogramas. Isso aqui é muito utilizado, galera, principalmente em cálculos de propriedades coligativas, tá? Que é uma coisa que vocês não vão utilizar agora, tá? Nesses cálculos, normalmente eu tenho que utilizar a massa do solvente por causa da variação da temperatura, acaba variando também o volume do solvente, tá? Por causa da variação de temperatura. Então não dá para usar volume, por isso eu uso molaridade. Mas é uma unidade que é bem assim, tá bem em desuso, tá? Dificilmente vai ser cobrado isso aí de vocês. Bom, aí tem um exemplo, né? Determina o valor da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 9,8 gramas de ácido e 0,1 de água. Pera aí, 0,1 gramas, né? Nós temos o seguinte, a massa molar ele não deu pronto aqui, mas você vai ver que para o ácido fosfórico, a massa molar é 98 mesmo. Então, por exemplo, esse W vai ser igual a 9,8 gramas, que é a massa dele, dividido por 98 gramas, vezes a massa da água em quilogramas. Aqui está 100, vai ser então 0,1 quilograma de água. É isso que eu tenho, né? Aqui é gramas por mol, tá? Então, na hora que você fizer esse cálculo, pera aí, 98 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 9,8, né? Dividido por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, ou seja, vira 98. 98 dividido por 98, eu tenho 1 mol por quilograma. Essa seria justamente a fórmula de cálculo da molaridade, tá? Da molaridade. Por fim, galera,
das concentrações. Vale ressaltar esse nomezinho aqui que é bem complicadinho de gravar, que é partes por milhão ou ppm. Todo mundo descabela nesse cara, mas eu vou dizer para você, não é difícil. Vamos lá, ó. A concentração aqui, ela é muito utilizada quando eu tenho soluções muito diluídas. E nada mais é do que uma razão massa-massa ou massa-volume, tá? Só que numa proporção de miligramas por litro ou miligramas por quilograma. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 miligrama por litro, eu tenho 1 ppm. Se eu tenho mais do que isso, eu vou mudando. O que é ppm, então? Número de miligramas de soluto por litro de solução. Vou dar um exemplo bem clássico. O óleo diesel de posto, você vai chegar lá está escrito assim, diesel S10. O que é S10, professor? S10 é uma representação da quantidade de ppm de enxofre no diesel. Ou seja, o S10 tem 10 ppm de enxofre. Em outras palavras, ele tem 10 miligramas por litro de diesel, tá? Ou por quilograma, que aí tem que ver lá como é que ele fez o cálculo. Normalmente ele faz por quilograma, tá? Então vai dar por quilograma de diesel, que aí não bate certinho para 1 litro. Tudo bem? Então aqui a gente tem esse tipo de cálculo para ppm. Vale ressaltar também, galera, que além de saber as concentrações, eu tenho que saber interconvertê-las, transformá-las. Para transformar, eu uso normalmente essa equação aqui. Dessa equação, qual que é a mais importante? Seria essa daqui, ó. Ou seja, a concentração comum nada mais é do que a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Através dessa equação eu consigo transformar tanto para um lado quanto para o outro, né? Basta eu isolar aquilo que eu tenho de incógnita. É a mais comum, tá, galera? A mais comum de ser utilizada dessas transformações é a transformação de concentração comum em concentração molar e vice-versa. Bom, bora para os exercícios. Tá lá, ó. Para preparar 500 ml de uma solução de NaOH com concentração 0,1 mol por litro, a massa de NaOH em gramas deverá ser empregada de quanto? Galera, sempre digo, a massa molar ele vai te dar, tá? Aqui um exercício que ele não te deu, normalmente é isso porque o próprio vestibular traz, tá? O vestibular ou o concurso, ele traz para você justamente já uma tabela, tá? E aí você usa. Quando não te dá uma tabela, ele vai te dar no próprio contexto. Dados, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nesse caso aqui, você pesquisando, você vai ver que o sódio é 23, o oxigênio é 16, hidrogênio é 1, portanto a massa molar desse cara é 40 gramas por mol. Jogando na fórmula, nós temos isso aqui, ó. Concentração molar vai ser igual a massa sobre massa molar vezes o volume aqui embaixo. Como eu quero saber a massa, eu posso já isolar da seguinte maneira. A massa vai ser igual a concentração, multiplica todo mundo, né? Passa para cá multiplicando. Então eu vou ter assim, concentração, ele falou que é 0,01 mol por litro, vezes a massa molar, 40 gramas por mol. Nem vou colocar as unidades, já vou colocar direto os números. E o volume, cuidado, o volume tem que ser em litros, ele me deu em ml. 500 ml nada mais é do que 0,5 litros. Tá aqui. Pera aí. 0,01 vezes 40 vezes 0,5. Se eu estou multiplicando por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então eu tenho 20. 20 vezes 0,01 nada mais é do que 0,2 gramas. Achei. Bora lá para os cálculos, para as possibilidades? Está aqui, ó. 0,2, 0,4, 2, 20. Portanto, letra A, alternativa correta. Alternativa correta. Vamos lá? Está aqui, ó. Deixa eu apagar para a gente ir para o próximo. Próximo exemplo de exercício. Está lá, ó. Uma solução padrão de cálcio 2+, utilizada por um determinado método analítico, foi preparada a partir de solução de carbonato, né? Ó, 5 vezes 10 a menos 4 mols, em água destilada, acidificada até a obtenção de 1 litro de solução. Bom, considerando que a densidade da solução é 1 grama por litro, o teor de Ca2+, na solução em ppm é D. Então
vamos lá, ó. Nós temos a seguinte relação, voltando lá. Ele diz que eu tenho 5 vezes 10 a menos 4, tá? De CaCO3. Vamos lá, ó. Então, ele me deu primeiro CaCO3, tá? Vamos determinar da seguinte maneira, tá? Ele falou isso para concentração, é isso? Volta lá. Tá aqui. Opa, ele falou número de mols. Cuidado, hein? Número de mols. Vamos voltar lá? Pera aí. Se o número de mols desse cara, vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4, é isso? Falei, 5 vezes 10 a menos 4. E ele não falou, ele falou que é para 1 litro. Então eu tenho essa concentração mesmo. Significa que eu tenho isso em mol por litro, tudo bem? Esse cara, ele passa por um processo de dissociação. Que eu vou ter isso aqui, ó, CaCO3 forma Ca2+, mais CO3, 2-, tá? Se eu tenho 1 mol desse, eu vou ter 1 mol desse aqui também. Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4, eu vou ter para cá também 5 vezes 10 a menos 4 mols. Beleza. Quanto que eu tenho de massa aqui, professor? Vamos ver? Eu vou ter isso aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 4, o número de mols desse cara, por favor. Isso equivale a quanto de massa? Lembra que eu mostrei para vocês que N é igual a massa por massa molar. Ou seja, a massa desse cara, na transformação, a massa vai ser igual ao número de mols, 5 vezes 10 a menos 4, vezes a massa do cálcio. Opa, a massa do cálcio é 40 gramas por mol. É isso. Como esse aqui é mol, né? Acaba que eu consigo simplificar. Vamos lá? 40 vezes 5, né? Eu vou ter, então, 40 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Aí a gente já arruma a notação. Vai ficar assim, ó. Massa é igual 40 vezes 5. Eu posso colocar aqui para ficar mais fácil? 10 a 1. 4 vezes 5 dá 20. Então aqui, na verdade, dá 200. 200 vezes 10 a menos 4. Para arrumar essa notação, isso aqui é igual a 2 vezes 10 a menos 2. Ou seja, eu tenho, na verdade, 0,02 gramas. 0,02 gramas. Ele quer saber em ppm. Para saber ppm, eu tenho que transformar isso em miligramas. Então eu vou ter o seguinte. Isso aqui em miligrama, basta eu dividir por 1000, né? Multiplicar por 1000. Desculpa. Multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, nós temos o seguinte. A massa desse cara, na verdade, é igual a 20 miligramas. Correto? 20 miligramas, olha lá. Ele me deu essas possibilidades, olha os números. Aqui, ó. Lembra, a massa que eu consegui aqui no cálculo, deixa eu apagar aqui para vocês, 20 miligramas. Não é? Vou escrever aqui de novo para você. No cálculo, 20 miligramas. Ele diz que isso é em 1 litro, não é? Por litro. Peraí, miligramas por litro não é a mesma coisa que ppm, professor? É. Então eu tenho quantos ppm? 20 ppm. Tá aqui. Deu mais trabalho. Lembrando, os valores desses caras você acha na tabela. O valor do cálcio e tal. Mas, de novo, dá um pouco mais de trabalho. Normal. ppm dá um pouquinho mais de trabalho por causa dessa transformação. Não se esqueça, transformar em miligramas, por favor. Outro exemplo clássico seria justamente esse aqui, ó. A salina é uma solução utilizada na rotina laboratorial, na qual o soluto, o cloreto de sódio, e o solvente é a água destilada. Um técnico de laboratório
de análises clínicas pesou 4 gramas de Na e diluiu em 2,5 ml. Qual é a concentração preparada que ele obteve no percentual? Peso-volume. Seria a mesma coisa que massa-volume. Peraí. Ele está falando aqui porcentagem, massa, volume. Parou. Professor, o senhor disse que todas as vezes que der isso aqui é a mesma coisa de dizer que é o número de gramas por 100 ml, correto? Correto. Então, peraí. Se eu tenho 4 gramas do NaCl em 250 ml, qual é a quantidade de gramas que eu vou ter que ter em 100 ml? Porque essa aqui é a proporção para a gente achar massa-volume. Regra de 3 simples. Aqui, ó. Regra de 3 simples. Multiplica cruzado. Vai ser igual, então, x a 400, né? 4 vezes 100, 400. Dividido por 250. Tu simplifica, você vai dar 40 dividido por 25. É a mesma coisa que, simplificando ainda, 8 dividido por 5. 8 dividido por 5, 1,6%. Por que por cento, professor? Porque eu disse para você que é o mesmo valor. Na verdade, isso aqui seria o quê? 1,6 gramas em 100 ml. Tá? Então eu teria nessa concentração 1,6 gramas por 100 ml, que é a mesma coisa que o percentual. Olha só o percentuais. 4%, 10%, 1%, 2,5%. Opa, 1,6%. E por último, fazer mais um exercício de concentração para a gente terminar. Aqui, ó. O conhecimento da concentração das soluções aquosas é de extrema importância em procedimentos que envolvem sua aplicação em determinadas reações químicas. Uma solução salina de cloreto de sódio foi preparada a partir da dissolução de 10 gramas de Na em 50 ml de água. 10 gramas em 50 ml. Dados, ele me deu aqui, ó, 58,5 gramas por mol. A concentração da referida solução é igual a... Pera aí, professor, que tipo de concentração? Esse que é o problema. Ele me deu aqui, ó, todas essas possibilidades. Concentração molar, concentração massa-volume. Galera, faz massa-volume primeiro. O exercício disse o seguinte, ó, eu tenho 10 gramas em 100 ml. Se eu tenho 10 gramas em 50 ml, qual é a quantidade de gramas que eu vou ter em 100 ml? Eu disse para vocês que você ia usar bastante essa. Por que 100 ml, professor? Porque percentual massa-volume é quantidade de gramas em 100. Multiplica cruzado, galera. Você vai ter, na verdade, esse x é igual a 1000 dividido por 50. Ou seja, eu estou falando de 20 gramas por 100 ml, ou seja, 20%. Perceba que você nem fez o molar. Por que você não faz o molar, professor? Porque é mais fácil, né? Você ia ter número quebrado, 58,5. Calma, faz primeiro o que é mais fácil. Se não desse certo aí, você batia aqui nos cálculos mesmo. Certo, galera? Galerinha, é isso aqui, deixa eu apagar aqui pra gente, tá? É isso aqui que a gente tem para falar sobre concentrações. Então anote, faça os exercícios e, claro, pode contar com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Clique lá.